Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à vitrine do relatório. Neste programa eu entrego os principais atalhos para que você possa acessar 10 relatórios em 30 segundos. Eu sou Jennifer Stark e neste episódio nós vamos falar sobre coluna calculada, os princípios. E se você já está acostumado a trabalhar com relatórios, seja no programa que for, nós vamos utilizar aqui o Power BI. O Power BI é a ferramenta que dá essa possibilidade de entregar 10 relatórios em 30 segundos. E nesta situação, nós precisamos então entender o que é uma coluna calculada. Se você já tem uma certa familiaridade com relatórios, talvez você saiba o que é coluna, tabela, mas e coluna calculada? Como que você deve utilizar? Em que condições? Quais são os princípios de uma coluna calculada? Então, vamos para a tela aqui e vamos entender o que é uma coluna calculada. Veja só, eu tenho aqui um arquivo e nesse arquivo tem algumas tabelas. Tem algumas tabelas aqui. E vamos ver a seguinte situação. Primeiro vamos entender o que é a coluna. Então, vamos entender aqui. Vamos começar pelo simples e nós vamos chegar em um nível mais avançado, que é, por exemplo, o que é uma referência qualificada. Então, a gente vai entender coisas bastante interessantes aqui. Vamos lá. Coluna. Então, para a gente entender, por exemplo, vamos aqui em uma tabela de vendas. Temos aqui a tabela de vendas e olha lá. Vou aproximar aqui. Nós temos aqui, então, uma tabelinha bem simples, uma tabela bem pequena, que ela tem aqui a quantidade de vendas e a data que foi feita essa venda. Então, uma coluna está sempre no sentido vertical, dentro de uma tabela. O que é a tabela? Caso você ainda tenha dúvidas do que é isso, nós temos aqui a tabela. No Power BI, as tabelas ficam aqui nessa guia de campos, essa guia chamada de campos. Ok, muito bem. Agora, isso é uma coluna simples aqui. Agora, como entender, então, o que é a coluna calculada? Nós temos coluna calculada, ela basicamente não está na origem dos dados. Como assim não está na origem dos dados? Veja só. Essa tabela aqui, a tabela para chegar no Power BI, ela precisa ser importada de algum local. E há várias formas de importar essa tabela. A tabela é a base de dados. Então, nós temos lá uma tabela que vem, por exemplo, de um banco de dados. Está lá a tabelinha. Isso aqui eu estou exemplificando esse quadrado como uma tabelinha e essas marcações que eu estou fazendo aqui na vertical são então as colunas. Então nós temos lá as colunas dentro da tabela original. Essa tabela é que vem lá da origem, por exemplo, do banco de dados. Ou pode ser uma tabela importada em Excel ou algo assim. Mas enfim, essa é a origem. Agora, quando se trata de coluna calculada, é uma coluna a mais que nós inserimos e que ela não estava presente na origem desses dados. Então, por exemplo, você quer uma coluna com uma informação que não está na origem desses dados. Basicamente, o que você faz é, de uma forma, inserir essa nova coluna com algumas possibilidades que a gente tem, que a gente vai ver aqui. Então, uma coluna calculada, ela também não pode ser confundida com coluna personalizada, tem outros tipos de colunas que também se utilizam e que não estão na origem dos dados, ok? Então, para não confundir isso, ela se cria a partir de recursos do Power BI. E que recursos são esses? São os recursos de DAX. O que é uma DAX? A gente não vai entrar a fundo aqui, mas DAX basicamente, quem conhece de Excel vai ter mais facilidade, mas é parecido com as fórmulas lá do Excel. Inclusive tem fórmulas do Excel que são bastante semelhantes dentro do Power BI. Mas essa coluna calculada, para criar uma coluna calculada, você precisa utilizar então essa expressão. Que expressão é essa? A DAX. Nós vamos exemplificar uma situação aqui já. Mas o que eu preciso deixar claro para você é que existe o outro exemplo de se criar uma coluna
uma coluna que não é a coluna calculada. E como que se cria essa coluna? Nós já vamos criar uma coluna calculada, mas como que cria uma coluna, não considerando que seja uma coluna calculada, utilizando alguma linguagem DAX, alguma DAX, né, alguma expressão DAX aqui pelo Power BI. Basicamente, isso se faz lá pelo editor de consultas. Vamos exemplificar como que isso é feito. Eu voltei aqui na guia relatório e vou lá em transformar dados. E aqui em transformar dados, então eu vou ter as tabelas, né? São as tabelas que foram importados da origem. As tabelas que eu tenho aqui, elas estão originais. Então, por exemplo, tem uma tabela aqui que seria uma tabela de cliente, uma tabela de vendas, e aqui uma tabela que é capa de uma DRE aqui. DRE é um demonstrativo realizado do exercício, né? É uma situação aí que vem do resultado, né, do realizado, demonstrativo do resultado do exercício. É uma questão que vem da contabilidade. Então, olha lá. Vamos exemplificar aqui como que você cria uma outra coluna que não é a coluna calculada, criada lá pelo Power BI aqui com a utilização de expressões, de fórmulas DAX. Você tem aqui a guia adicionar coluna. Veja só, temos aqui no canto superior a guia adicionar coluna. E nessa guia adicionar coluna existem várias opções, como coluna de exemplo, coluna personalizada, coluna condicional, coluna de índice. Aqui, por exemplo, se quisesse extrair alguns dados aqui de uma coluna, teria também essa opção. Então, há várias outras formas de se criar uma nova coluna e que não estava na origem dos dados. E para deixar claro, vou explicar por aqui, como assim na origem dos dados. Isso aqui é a origem dos dados. Aqui está os dados originais, que vieram lá da base de dados. Se eu quisesse criar uma nova coluna calculada, essa coluna teria que aparecer, então, aqui, mais uma coluna a partir dos dados existentes na origem. Esses aqui são os dados originais. Ok? Então, vamos voltar lá e vamos entender agora a seguinte situação, né? Teve algo engraçado que aconteceu comigo quando eu comecei a utilizar Power BI lá em 2016, e a situação foi a seguinte: basicamente eu precisava de uma informação que era referente à soma de um volume. Eu vou te mostrar aqui esse erro que aconteceu para que você não venha a passar por esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu queria, naquele caso lá, foi logo no início, quando eu comecei a trabalhar com Power BI, eu queria a soma de um volume. Precisava da soma de um volume. E às vezes se confunde uma coluna calculada. E aqui está um dos primeiros princípios que, na verdade, quase nunca você vai utilizar uma coluna calculada para encontrar valores. Nós vamos ver situações mais para frente de quando que você irá utilizar a coluna calculada. Então, olha o erro que eu cometi lá. Eu criei uma nova coluna. Como que eu criei essa nova coluna? Cliquei com direito lá, nova coluna. A informação que eu queria era a soma, um exemplo, que eu vou exemplificar através disso aqui, mas o que eu queria era a soma de valores, né? Eu queria a soma desses valores aqui. Então, era um número único. Eu precisava da soma desses valores. Basicamente, o que eu fiz lá, vou exemplificar aqui, através de uma situação. Antes da igualdade, o que vem é o nome da coluna. E veja que eu criei nova medida, eu criei errado. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um ESC aqui e vamos realizar novamente. Nova coluna, carregando. E olha lá, antes da igualdade, nome da coluna. Qual que é o nome da coluna? Eu vou colocar aqui como total QTE, que é o total da quantidade. O que eu fiz lá? Eu queria a soma
da coluna quantidade. Então, o que eu fiz? Eu utilizei lá uma DAX, que é a DAX Sum, uma DAX bem simples, que é a Sum. A DAX Sum, ela tem um argumento e esse argumento é o nome da coluna. E nessa coluna, basicamente, você tem que informar para o Power BI qual que é a coluna que você quer somar. Então, a coluna que eu queria somar é a coluna quantidade. E eu fui lá e coloquei quantidade. E aí, veja só o que vai acontecer. Quantidade, fechei parênteses, Enter. Nós já vamos entender algo bem interessante mais para frente, que é relacionado a referência qualificada. Nós vamos entender o porquê dessas nomenclaturas aqui. Então, olha lá o que aconteceu. Basicamente, o que o Power BI fez foi, ele somou o total em toda a coluna. Ou seja, essa soma aqui, ela dá 9. E o que o Power BI fez? Ele pegou e somou para todas as linhas da coluna o mesmo valor. Ou seja, esse valor aqui está errado, né? Porque ele está repetindo. Então, essa história eu queria deixar claro, porque assim, é algo muito básico, e que quem está começando, em algum momento comete um erro como esse. E nós vamos ver outra situação mais para frente, que vai ficar ainda mais claro, que é quando você tem que tomar o cuidado para não utilizar coluna calculada no lugar errado. E eu acredito que pode estar ficando talvez não tão claro para você onde utilizar. E onde é que você vai utilizar? Eu vou excluir isso aqui. Não vou deixar aqui, vou deixar aqui. Vamos ver a seguinte situação. Eu quero te exemplificar como começar uma coluna calculada. Como que você vai começar uma coluna calculada? Basicamente, você deve ter em mente que, olha só, vamos lá na tabela de calendário. E aqui na tabela de calendário, eu tenho aqui uma coluna de datas. Uma coluna de datas que vai da data de 1º/1 até a data lá de 31/12. O que eu quero? Que informação é que eu quero aqui dessa data? Imagina a situação em que nós queremos calcular uma informação por mês. Então, a gente vai precisar de uma coluna aqui só com um mês. Uma coluna só com um mês. E, para saber, então, o que eu vou utilizar nessa coluna aqui, para isso eu vou precisar utilizar uma DAX que se chama a DAX Month. Então, olha lá. O que eu vou fazer? Nova coluna. E agora vamos por parte aqui para ficar claro. Antes eu mostrei um erro que eu cometi em um momento lá quando eu estava iniciando, e agora eu quero que você fique presente para o que vai ser falado aqui nessa coluna calculada, passo a passo. Vou aumentar até um pouco isso aqui para deixar mais claro. Coluna. Então, antes da igualdade, o que vem? Nome da coluna. Qual que vai ser o nome dessa coluna aqui? Mês. Esse vai ser o nome dessa coluna. Mês. Ok. Agora, eu quero obter, então, apenas uma coluna com o mês. Como que eu posso fazer? Colocar aqui a DAX Month. Olha lá. Então, escrevi Month, está aqui a DAX, cliquei 2 vezes, e aí ela tem um argumento simples. E aí aqui eu vou te mostrar a situação de referência qualificada. E esse é um dos princípios para coluna. Referência qualificada. O que é? Veja o que vai acontecer aqui agora. Quando eu for digitar aqui, data, olha lá, eu digitei data aqui, e tá aqui, tabela de calendário e aí o nome da coluna. Eu vou selecionar ela, vou dar um tab e ela subiu para cá. Então, veja o que está acontecendo aqui. O que quer dizer referência qualificada? Presta atenção. Quando você for utilizar uma coluna como informação dentro de uma DAX, dentro de um cálculo, quando você for utilizar uma coluna, você precisa utilizar a referência qualificada. O que é referência qualificada? Antes da coluna, veja só, vou marcar aqui de verde, aqui está a coluna. Tá vendo que está entre parênteses aqui? Está entre parênteses. Isso aqui é a coluna. E
Vou colocar aqui em vermelho a referência qualificada. O que é a referência qualificada? É a tabela que está se referindo a essa informação. Então, primeira coisa, sempre que for utilizar uma coluna, você deve referenciar a qual tabela pertence essa coluna. Porque em algum momento, em algum cálculo, você pode até ter a opção de utilizar só a coluna, mas isso pode vir a te dar problema futuro em um cálculo. Principalmente quando você fica mudando, alterando nome da tabela ou o nome da coluna depois que já está com um cálculo feito. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina uma situação que você já está com um cálculo feito aqui, você já tem uma expressão, uma coluna calculada criada e você vai lá e altera um nome aqui. Então, para que isso não aconteça, sempre coloque anteriormente à coluna uma referência qualificada. Referência qualificada é o nome da tabela. Acredito que isso ficou claro. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fechar parênteses, nós precisamos fechar essa expressão. Ó. Fechou parênteses, Enter, e ele vai criar aqui então uma coluna apenas com o número do mês. Agora, tem isso aqui, agora nós temos uma coluna calculada para mês. Ok, legal. E aí, vamos criar aqui uma situação com o nome do mês em uma outra coluna calculada, mas não utilizando uma descrição aqui de DAX, né? Veja que aqui tem uma fórmula, digamos assim, né? Vamos criar uma nova coluna com mês sem utilizar nada de DAX descrito aqui. Então, como que seria? Nova coluna, olha lá, cliquei com direito, nova coluna, e mesma situação, antes da igualdade, nome, antes da igualdade, nome da coluna, né? Então, aqui esse mês, vou colocar aqui, mês, nome. E aí, aqui no meu nome, ó, eu vou digitar aqui a coluna que eu quero, que é a coluna data da tabela calendário. Ó. E aí, eu vou dizer para o Power BI que eu quero essa coluna, essa nova coluna aqui com o mês descrito. Ele já dá uma opção aqui, ó, de mês. Veja que ele está com a data, ponto mês. Vou clicar 2 vezes, fechar parênteses e veja o que vai acontecer. E essa DAX aqui vai ser importante porque eu quero te mostrar uma função importante que uma coluna pode realizar e vai realizar, você vai precisar disso nos seus relatórios, que é uma função que a gente vai falar mais para frente. Vamos seguir aqui o raciocínio para deixar isso aqui claro. Então, olha lá. Temos aqui duas situações de coluna calculada. Beleza. Falamos de duas situações de coluna calculada, falamos de referência qualificada. E agora vamos entender como que eu posso... o maior uso. Vamos entender qual o maior uso da coluna qualificada. Onde que mais se utiliza uma coluna qualificada. E o primeiro ponto é utilizar uma coluna calculada para um contexto do visual. Contexto do visual. Como assim contexto do visual? Que parada é essa que eu estou falando? Olha só. Vamos voltar aqui em relatório. E no Power BI, os visuais ficam aqui. Ó. Aqui está os visuais, nessa guia aqui, ó, visualizações, está os visuais que pode ser utilizado em um relatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um visual tabela, selecionei ele aqui, o Power BI já criou ele aqui. Ó. Eu vou clicar nele, arrastar, colocar ele aqui, eu vou aumentar um pouco essa tabela e vamos utilizar... por exemplo, a coluna quantidade que a gente tem aqui nesse visual. E vamos até pegar aqui o visual tabela. Visual tabela. Só troquei aqui de visual, cliquei no outro visual e vamos utilizar aqui a coluna quantidade, que é essa coluna QT. Cliquei nela, arrastei, vamos colocar aqui em valores e aí, veja só. Essa coluna... ela basicamente está trazendo aqui apenas uma informação simples, que é a informação de quantidade.
sem quebrar a linha. A gente não sabe do que é essa quantidade, de que data que é. Então, basicamente, o que a gente precisa é colocar aqui nessa linha, nesse contexto de linha do visual, uma coluna que vá nos alterar essa informação. E esse é o primeiro lugar onde mais você vai utilizar uma coluna calculada. E tem outros locais também que você vai precisar utilizar a coluna calculada e eu já vou mostrar na sequência. Então, olha lá, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui nesse visual, para abrir esse valor, nós vamos utilizar uma coluna de mês. O que eu quero fazer aqui agora, então, é colocar o mês nome. Cliquei no mês nome, vamos colocar em linhas e olha lá, ele trouxe aqui essa informação. Dezembro e novembro. E aqui tem um primeiro erro que está acontecendo, que já vai ficar claro para você. Mas antes disso, vamos falar então da outra situação de utilização de uma coluna calculada. Qual que é o primeiro ponto? Então, utilize em linhas. Nós estamos utilizando como contexto de linha uma coluna calculada para abrir essas informações. E está aqui, então, o nosso contexto de linha do visual. Essa é a coluna que está dando o contexto de linha. Ok. Segundo ponto, onde que se utiliza uma coluna calculada para obter, a resposta para essa pergunta é para obter um outro cálculo a partir dessa coluna calculada. Como assim? Vamos deixar isso claro. Vamos voltar lá na nossa tabela vendas e olha lá. Temos aqui essa quantidade que nós havíamos criado. Eu vou excluir essa coluna aqui agora, vou excluir ela e vou criar uma segunda condição aqui. Que condição é essa que eu vou criar? Eu vou criar, a partir de um cálculo, a partir de uma coluna calculada, uma outra informação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma nova medida. O que é medida? Qual que é a diferença entre medida e coluna? Não, isso a gente não vai falar nesse momento. Inclusive tem vídeos aqui no canal que falam bastante desse tipo de situação, de utilização de medidas. Mas o foco aqui é coluna calculada, que você precisa ter claro agora é o segundo ponto que você vai utilizar uma coluna calculada. Então, vamos lá. O que a gente quer agora é a informação de quantidade, mês, dezembro. Vou colocar aqui uma situação para exemplificar. Que eu quero a quantidade vendida, mas eu só quero essa quantidade vendida se ela estiver no mês de dezembro. Então, como que eu poderia fazer esse cálculo? Vou pegar aqui a Calculate, que é uma DAX, e você não precisa entender essa DAX. É uma DAX importante, mas não vai ser explicado sobre ela aqui nesse momento. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu quero a soma da quantidade que está na tabela vendas. Só que eu quero essa soma, de novo, não foca em entender o princípio do segundo ponto que você vai utilizar uma coluna calculada. Não deixa a dúvida que pode estar vindo a te gerar o que é essa calculate, o que é essa DAX sum. Foca no princípio que eu estou querendo te mostrar. Então, olha lá. Vamos lá. O que eu quero? Eu quero filtrar dentro da tabela calendário. Então, estou selecionando aqui a tabela calendário. E eu quero filtrar a coluna mês. E eu só quero que ela me traga essa soma se a informação for do mês 12. Então, vou colocar aqui mês 12. Vou fechar parênteses. E vamos lá ver se a coluna calculada... Olha só, onde que está a coluna calculada? A coluna calculada está sendo utilizada aqui, ó. Veja que eu peguei a coluna calculada e a partir dela eu estou calculando um novo valor. Que valor? Lá no meu visual eu só posso ter a informação desse número 13 aqui. Ó. Porque, veja só, apenas no mês 12 teve apenas 3 vendas realizadas. Vamos ver se isso faz sentido? Vamos lá no nosso visual e vamos colocar essa medida aqui no visual. E olha lá, ele só traz as 3
vendas que realmente são as vendas que ocorreram no mês de dezembro. Então, primeiro ponto de utilização da coluna calculada para o contexto de linha de um visual. Segundo ponto, para calcular novos valores a partir dessa coluna calculada. E o terceiro ponto, tem mais um terceiro ponto de utilização da coluna calculada? Sim, tem mais um ponto e é um ponto importante. Veja só, nesse visual nós temos aqui um erro. Basicamente, o que o Power BI está fazendo aqui? Ele está trazendo a informação de dezembro antes de novembro. E vamos melhorar essa visualização aqui, né? Eu podia ter feito isso antes, mas não fiz, vou fazer agora então. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho aqui desse visual. Eu, na verdade, deveria ter feito isso bem antes, né? Para facilitar a visualização de quem está acompanhando o conteúdo. Vamos colocar aqui um tamanho 16. Tamanho 16 acho que vai. Tamanho do texto 12, 13, 14, 16. Aí, agora vai ficar claro. Olha lá. Então, olha só, mês de dezembro está vindo antes do mês de novembro. E o que está acontecendo aqui? Basicamente, nós temos um problema de... O Power BI está classificando ele está classificando pela ordem alfabética, né? Então, qual que é mais uma função aqui que pode ser utilizada para uma coluna calculada? Veja só, nós vamos aqui em dados e vamos colocar a sequência da coluna pela coluna mês. Como assim? Olha só, nós temos aqui uma informação descrita. Isso aqui para o Power BI, isso aqui está, nesse caso, como um texto e ele está classificando por ordem alfabética. O que a gente quer agora é que essa coluna, que é a coluna mês, ela seja classificada pelo número. Então, dessa forma, o mês 11, né, que é o mês de novembro, vai vir antes do mês 12, que está aqui como dezembro. Então, essa sequência será alterada. Como que faz isso? Pela classificação da coluna. Então, nós temos a coluna mês e nome do mês e nós vamos alterar essa classificação. Como que faz isso? Eu estou com uma coluna aqui selecionada e aí veja que quando eu clico aqui na coluna selecionada, olha lá, ó, ele aparece aqui então as três colunas que nós temos naquela tabela. Mês, que está aqui embaixo, nome do mês e dados. Nós queremos alterar essa classificação de mês da coluna mês, que ela está classificando pela própria coluna mês, nós queremos então classificar a coluna mês-nome pela coluna mês. Essa coluna mês que está aqui é a coluna que contém os meses em números. Então, cliquei lá, selecionei e veja que ele vai alterar aqui essa sequência. Ó. Então, essa é a terceira, uma função da coluna calculada. Veja uma situação em que você pode vir a se deparar na criação de relatórios de utilização da classificação de colunas. Teve uma situação que eu passei em que precisava, e quem vai se identificar muito com isso, e se você não conhece isso, você vai entender também, na criação de uma DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que é da área de contabilidade lá. Então, como que você vem a utilizar essa situação? Eu vou criar aqui uma nova tabela, vou copiar essa aqui, colar, vou colocar aqui e olha lá. Vou tirar aqui essa informação e lá na DRE tem uma situação em que você precisa, eu chamo de capa isso. O que é essa capa? Veja que eu tenho aqui uma tabela com capa DRE. E eu vou colocar aqui em linhas, né? Estou colocando essa coluna aqui em linhas. E olha lá, o que está acontecendo aqui? Ó? O Power BI, novamente, por ordem alfabética, ele fez a classificação. Ó. Custo de vendas, dedução da receita. Só que, se tratando de contabilidade, essa sequência aqui, ela não faz sentido. Essa sequência está incorreta. Qual que é a sequência correta dessas informações? O que eu estou falando de sequência? Eu estou falando de sequência que essa informação aqui ela não deve estar aqui.
Então, onde que deve estar essa informação aqui? Vamos olhar lá na origem dos dados, ó. Tabela capa e olha lá. Veja que a primeira informação é de receita bruta, a segunda é de dedução da receita. E aí, essa informação de receita bruta menos a dedução traz, então, o resultado que é receita líquida. E aí, segue o baile. Custo de venda, menos o custo de vendas traz, então, a informação de lucro bruto. Mas como que corrige isso? Então, lá no Power BI, lá na tabela aqui, você precisa realizar também essa classificação. Mesma situação. Veja que para alterar isso aqui, foi criado uma coluna, e nesse caso aqui, criado uma coluna, que ela pode ser feita uma coluna, nesse caso, na verdade, foi feita uma coluna, uma tabelinha lá na base de dados, mas eu quero exemplificar aqui pela importância de se ter uma coluna, que em algum momento pode ser criado como coluna calculada também. O que foi feito aqui basicamente? Ó? Olha lá. Alterar a sequência. Então, como que é feito isso? Mesma coisa que nós fizemos no mês. Grupo, selecionei aqui o grupo, e lá em classificar coluna, alterei a sequência, e aí, olha só o que vai acontecer. Eu alterei a sequência que estava da coluna grupo, estava sendo sequenciada por ela mesma, e eu criei uma classificação pelo número, que o número está aqui nessa coluna sequência. E aí veja que ele já criou aqui. E agora, dessa forma, quando realizar os cálculos, por exemplo, na DRE, ele vai trazer aqui a informação, então, da receita bruta, e aí receita bruta menos as deduções vai trazer, então, lá a receita líquida. Quem é de contabilidade vai se identificar bastante com isso aqui. Ok, falamos aqui desses pontos. Agora, eu quero que você entenda por que não fazer coluna calculada. Em qual situação? Por que não fazer uma coluna calculada? Tem algum momento que não deve ser feita uma coluna calculada? Sim, tem. E o primeiro ponto para você entender isso é: uma coluna calculada, ela afeta mais a performance do seu relatório quando comparada com uma medida. Uma medida é isso que nós criamos aqui. E não vamos entrar no ponto aqui que é medida, explicar a medida, não vamos fazer isso. Mas o que você precisa ter clareza é, a todo momento que você utiliza uma coluna calculada aqui no visual, ela está impactando mais a performance do seu relatório do que uma medida. Mas em algum momento, em determinados momentos, você precisa utilizar uma coluna calculada. Por exemplo, a coluna que nós criamos lá, que é a coluna mês, precisava ser uma coluna calculada. Agora, por exemplo, a situação da quantidade aqui é uma coluna que está vindo lá da origem da base de dados. Veja que até ela tem um símbolo diferente. Ó. Aqui ela está como coluna que vem da origem dos dados e ela está com um símbolo aqui de soma, né? E ela está assim porque ela é um número, essa coluna está formatada com um número. Diferente da coluna calculada, olha só o símbolo da coluna calculada, ela está aqui com este símbolo. Ó. Vou aproximar aqui. Ok? Então veja só, a diferença de uma coluna que está vindo, nesse caso aqui, direto da origem da base de dados e uma coluna que está sendo considerada como uma coluna calculada. Ok, não é adequado, então, se utilizar coluna calculada para valores. É isso. O ponto em que você não deve utilizar coluna calculada é para colocar essa coluna calculada como valores no visual. Ok? Para isso, você precisa criar medidas. E agora, para isso ficar claro, assim, ó, sempre que você utiliza uma coluna calculada aqui em valores, eu alucino como uma situação que basicamente você precisa, uma situação como você pegar uma calculadora, imagina, se põe nessa situação, pegar uma calculadora, ir lá, digitar o número
e fazer o cálculo, fazer lá o cálculo de multiplicação. O que que isso tem a ver com a coluna calculada? Pegar uma calculadora física e fazer esse cálculo. É que assim, ó, toda vez que faz uma atualização dos dados, o Power BI de forma uma forma menos performática, ele precisa realizar esse cálculo. Então, por exemplo, aqui em uma coluna calculada, que é a coluna meso, se entrar aqui, por exemplo, aqui, ó, se entrar um novo mês aqui, o Power BI meio que de forma manual precisa ir lá e realizar essa avaliação e isso acontece de uma forma menos performática. Que mês que é esse e que mês descrito que é esse? Ué, mas na medida isso também não acontece? Acontece, mas na medida, basicamente, isso está já pronto na memória do Power BI. E o que ele faz, basicamente, é apresentar o número no visual. Ele só traz o número para o visual. Isso já está pronto. Esse cálculo já está pronto na memória dele. Então, na coluna, isso não acontece. Ele tem que fazer isso de uma forma que é menos performática. Ok? Entendemos isso aqui? Legal. Vamos ver agora. As pessoas mais erram. Onde que as pessoas mais erram é na seguinte situação. Não entender o contexto de linha e contexto de filtro. Em coluna se utiliza contexto de linha. Como assim? Uma coluna por si só, ela traz consigo o contexto de linha. Na situação, por exemplo, em que você quer ter uma informação apenas da linha, a coluna sempre vai trazer o contexto de linha. Como assim contexto de linha? Olha só essa seguinte situação aqui. O Power BI aqui nessa situação, ele está pegando essa informação da data, e deixa eu trocar aqui essa cor, mas ele está pegando aqui essa informação da data e está trazendo ela apenas na linha. Olha lá, mês 2 e colocou aqui fevereiro. Está aqui trazendo apenas o contexto de linha. Não vou entrar muito no contexto de linha aqui, algo bem simples, só para você entender o que faz sentido, talvez até trazer clareza, você estudar um pouco mais e ter clareza que se você não entender o contexto de linha e contexto de filtro, você vai ter problemas com colunas e medidas, mas o foco aqui é colunas. Veja que essa situação é diferente quando se trata de medida. Olha lá na coluna. Nós temos aqui então uma coluna, aí temos duas colunas calculadas e ela traz a informação linha a linha. Então, contexto de linha. Olha lá na medida como que é isso? É diferente. A medida ela nem aparece aqui, ó. Ela nem está aparecendo aqui. E aí tem DAX que respeitam o contexto de linha, tem DAX que vão ser utilizadas para contexto de filtro, mas é um erro que é cometido bastante por quem está iniciando, principalmente, entender esse contexto de filtro e contexto de linha. E agora, o que tem a ver? O que tem a ver falar de coluna calculada e que relação isso tem com 10 relatórios em 30 segundos? E para isso ficar claro, basicamente, você precisa entender que... Deixa eu apagar isso aqui, ó. 10 relatórios em 30 segundos tem uma relação muito forte com 3 pilares. Que pilares são esses? Rapidez, confiabilidade dos dados e o pilar de acessibilidade. Onde que está a coluna calculada? Por que nós estamos falando de coluna calculada? Se você não tiver um relatório performático, você não vai conseguir chegar a um momento em que você possa acessar de forma rápida 10 relatórios em 30 segundos. Então, nós estamos falando dentro do nosso pilar de rapidez. E se você não entender o conceito, os princípios de onde utilizar uma coluna calculada, você vai ter problemas com chegar ao momento de acessar 10 relatórios em 30 segundos. Porque tudo que está sendo feito aqui é a preparação, a junção de todas as informações, adequar todos os seus dados para chegar
ao momento de você ter 10 relatórios prontos e acessar isso em 30 segundos. Então, esse foi o episódio em que falamos de coluna calculada. Por este episódio é isso, eu vou ficando por aqui. Aqui nesse canal nós entregamos conteúdo para que você tenha 10 relatórios em 30 segundos e esse é o programa Vitrine do Relatório. Por esse vídeo é isso, até o próximo, um grande abraço, tchau, tchau!